Graças e paz, amados, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Os queridos irmãos podem já comparecer aqui, estar participando conosco para a glória de Deus, né? Nos dando aí a alegria de adentrar já aí nas redes sociais e participar conosco para a glória do Senhor, né? Já estamos ao vivo e os irmãos estão aí sendo convidados para participar com a gente. Deus abençoe cada um dos irmãos. Ok? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Esperar um pouco. Esperando um pouco aí para que os irmãos possam começar a entrar. Já ao vivo pelo YouTube. Já ao vivo pelo Instagram. Deus abençoe, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus é fiel. Glória a Jesus. Vamos chegando, abençoados. Em nome do Senhor. Irmã Vânia, irmão Clemerson. Louvado seja Deus, né? Sem mais demoras, vamos ao texto da nossa leitura de hoje à noite de abertura, que está nos Salmos, Salmo de número 84, Salmo de número 84, já conosco a nossa irmã Vânia, conosco também Jaildes Duarte, Deus abençoe. Leitura de abertura, Salmo 84, amém, queridos? Salmo 84, diz o seguinte, Salmo 84, o verso de número 7, que diz assim: vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Verso 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e não recusa nem o bem aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Então Deus abençoe os amados irmãos, irmã Fernanda, nossos amados irmãos do Betel Brasileiro da Praia do Poço, outros irmãos estão adentrando, Fernanda Matos, Samuel. Deus abençoe. Conosco já também a irmã Michele, irmã Sirlene Razeira, lá da Espanha. Um abraço bem forte. Que o Senhor Deus possa estar visitando e abençoando cada um dos amados irmãos, né? Conosco também o nosso irmão Sandro, nossa irmã Diana. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, podem já ir colocando seus pedidos de oração, né? Já nesse início, colocando as suas petições, os seus anelos, que nós vamos estar orando. A paz do Senhor, meu amado querido David família, David Ferreira. Então, queridos, sem mais delongas, já fizemos a leitura da abertura do Salmo 84. Agora vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso irmão Álvaro Tito, Não Há Barreiras. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Sei que os problemas
vão surgir. Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreira para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia, Jesus, grande é o Senhor. Pois não há barreira para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás, oh Deus maravilhoso, altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás, as mais altas barreiras tu irás transpor. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família com paz, com graça, para a glória do seu nome. Aleluia. Vamos aí louvando o Senhor. Diafragma um pouco contraído por estarmos sentados, mas nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua grandeza, pelo Deus dos céus que tem abençoado e atendido as nossas orações. Louvado seja Deus. Deus é fiel, irmãos. E nós podemos declarar nesta noite que nós podemos seguir firmes, porque Ele é o Deus que nos ajuda a transpor barreiras. Como diz lá em Hebreus, né? Correndo aquela carreira da fé, olhando, né, para o autor e consumador da fé, né, nos despindo de todo embaraço, de tudo aquilo que nos impede de avançar. Prossigamos a carreira que nos está proposta. E temos a certeza que Ele está conosco, que Ele nos auxilia e que Ele nos ajuda. Queremos louvar ao Senhor. Você pode me ajudar com o hino Em Teus Braços. E nós louvamos a Deus
porque só podemos ser vitoriosos estando firmados e deleitados como uma criança nos braços do Senhor. Assim como uma criança, né, está desmamada ali, confiada, após alimentar-se nos braços de sua mãe, nós certamente nos braços do Senhor temos segurança. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Você pode descansar nos braços do Senhor. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, em você e no teu lar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, oh Deus maravilhoso. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, Senhor Deus. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu e o seu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Grande é o teu nome, Senhor, maravilhoso tu és grande em tua fidelidade,
Descansamos em Tuas mãos poderosas, caímos em Tua graça. Por isso o Senhor disse a Timóteo: e tu, pois, filho meu, fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. A cada dia precisamos dessa paz, dessa misericórdia, e que a Tua boa mão seja sobre nós, seja sobre o nosso lar, ó Deus, para louvor do Teu santo nome. Os Teus filhos que têm apresentado, ó Pai, o seu pedido, têm apresentado agora o seu clamor, têm, ó Deus, compartilhado pedidos de oração. Que a Tua boa mão esteja sobre o lar de cada um deles. Que a Tua boa mão, ó Deus, alcance, trazendo resposta, trazendo vitória, trazendo, ó Deus, aquilo que eles têm anelado. Louvado seja o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Tome em Tuas mãos, Pai. Atende, ó Deus, concede vitória. Nós oramos de forma unânime. Nós apresentamos cada lar representado aqui nesta live, cada vida que está interagindo conosco, que está orando conosco, que está unido a nós, ó Pai, em clamor. Nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, cada casa, cada comunidade de fé, cada igreja, Senhor, para que a Tua misericórdia, ó Pai, venha sobre cada um deles, para que a Tua compaixão, ó Deus, alcance cada lar, alcance cada família. Em nome do Teu Filho Jesus, visita nesta hora, visita aqueles que estão se sentindo fracos, visita aqueles que estão se sentindo desanimados, visita aqueles que estão passando lutas por dentro, lutas por fora. Ó Deus, esses dias difíceis, dias de luta, dias de questionamento, Senhor, sobre a realidade dos fatos que estamos vivendo. Uma coisa é certa, Pai, temos que estar diante de Ti, temos que manter a fé, temos que manter o princípio, ó Deus, de corações que estão quedados aos Teus pés e confiantes no Senhor, e que não abrem mão, ó Deus, da sua vocação, que não abrem mão do seu chamado. Então visita de forma especial a vida de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas, Senhor, para louvor do Teu santo nome. Eu oro pelas igrejas, todas que estão aqui representadas. Eu oro pelo Betel brasileiro, eu oro pelas lideranças, eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela igreja do Betel, da Baía da Traição, de São Francisco, de Santa Rita, das aldeias como um todo, ali onde estão concentradas as igrejas do Betel, irmãos que posteriormente ouvirão essas mensagens, ó Deus, de todas as igrejas do Betel brasileiro e de todas as denominações. Oramos pela nossa nação, oramos pelos políticos dessa nação, oramos, ó Deus, pelas autoridades constituídas pelo Senhor, para que tenhamos paz, para que tenhamos uma vida sossegada. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja e abençoe cada família aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Fiel é aquele que nos chamou, fiel é aquele que fez a promessa. Ele está conosco, Ele continuará a fazer maravilhas em nossos lares, e que estejamos no Senhor confiantes, que estejamos no Senhor certos, que a sua boa mão haverá de continuar operando em nós e a favor de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Gostaria de convidar você para nessa hora, abrir comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, você pode abrir conosco e acompanhar a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso
de número 12. Diz assim: Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou como o Senhor lhe havia tirado da prisão. E acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: É voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão e voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fale ao coração, nos revele a sua palavra, o seu querer e a sua vontade, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vemos a boa mão de Deus em todas as coisas. O tema da nossa mensagem hoje é Deus no controle de tudo. Deus no controle de tudo. Nós acabamos de fazer uma leitura de parte de uma sessão de versos de Atos dos Apóstolos, aonde nós, quando observamos o contexto aqui descrito, nós vemos dois extremos que acontecem. A gente vê um início de perseguição sobre a igreja. A gente vê uma igreja que sofre a morte de um dos seus grandes líderes, de Tiago. Eles veem Pedro sendo aprisionado. O contexto está dificílimo. Parece que os irmãos podiam olhar para aquela situação e dizer: agora é o fim. Tudo acabou, tudo terminou. O que será da igreja? O que será de nós? Mas, irmãos, essa história dá uma reviravolta. E ao final dessa história, nós encontramos Pedro sendo livre de forma miraculosa, do cárcere, e aquele que houvera, no outro momento, mandado matar o apóstolo, a matar a Tiago, e prender Pedro, ele agora estava morto. O rei Herodes, ou Agripa I, neto do grande Herodes. E aí, amados, nós começamos a ver que Deus tem o controle de todas as coisas. Que as coisas muitas vezes estão contrárias, estão adversas,
parece que está tudo turvo, a porta está fechada, que não há solução, e subitamente, repentinamente, milagrosamente, Deus, quando em seus planos, pode mudar totalmente a situação, totalmente o quadro que se encontra das nossas vidas e da nossa história. É bem verdade que na minha, na sua, na nossa vida, irmãos, nada está fora do controle de Deus. Há uma mão invisível, há uma mão soberana que se revela para se mostrar condutora da nossa vida. Uma mão que dirige-nos. Nós não estamos ao bel prazer da tempestade, da força do vento, como se guiasse o nosso barco, ou o barco da nossa vida, sem um leme. Deus está no controle. Sempre esteve, está hoje e sempre estará. É possível que eu e você, em alguns momentos, fiquemos abatidos, fiquemos perplexos, mas, meu amado, Deus se mostra favorável quando algumas coisas também revelam a conduta e a postura de uma igreja que acredita que Deus está no controle. Quando nós passamos a ver o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no seu início, nós vamos ver que este rei Herodes Agripa, o rei Herodes Agripa I, era o neto de Herodes o Grande, ele havia designado, havia determinado maltratar a alguns da igreja. E ele mandou matar a espada Tiago, e também Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro, no período da sacro, no período de uma festa dos pães, e ele sabia que não era conveniente levantar a ira dos seguidores daquela nova fé no período sacro. Então ele pensava, após a Páscoa, tirar a vida de Pedro, possivelmente como assim fizera com o nosso irmão Tiago. Mas, amados, Deus ele está no controle de todas as coisas. Não há sofrimento, não há luta, não há adversidade na nossa vida que não tenha um propósito divino, que não revele a sua grandeza na história e na vida da sua igreja, na minha e na sua vida, e que impeça de Deus dar continuidade àquele plano e àquele propósito que ele tinha para os seus. Quando nós olhamos, amados, para o texto, nós vemos então que ele havia sido preso. Pedro estava preso. Verso 4 diz: depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, com 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intervenção de Herodes era para apresentá-lo ao povo depois, a intenção para apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu aponto algumas coisas que eu considero importantes, que não só revelam a soberania de Deus, mas revelam a sua graça, revelam o seu poder na história, na vida do seu povo, revela esse controle de Deus na história do seu povo, e que nos ensina, e que em nós nos ensina de forma didática. Porque esse povo, diante dessa situação, eles revelam que a oração na vida deles não era casual. O texto do grego original, quando diz que eles estavam orando, o verso 5 diz assim: Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante. Havia oração incessante, Faziam
oração incessante. Então essa oração ela não era casual, ela era uma oração constante. Lógico que ali em favor de Pedro, mas era uma igreja que orava. Era uma igreja que apresentava a Deus as suas causas, né, como diz o Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então essa igreja, ela orava incessantemente. Eles faziam, né? Isso implica numa atitude contínua pela vida de Pedro e certamente pelo histórico da igreja lá em Atos capítulo 2, orações constantemente, né? A Bíblia diz lá em Atos 2 que eles se reuniam, né, no templo, que eles estavam juntos no partir do pão, nas orações, nas ações de graça. Isso nos ensina, isso nos faz refletir que Deus está no controle e Ele está agindo sobre a vida de uma igreja que ora, sobre uma vida de uma igreja que é constante em clamor na sua presença. Sabe, amados, Deus é fiel. Deus não abandona o seu povo. Deus está operando a favor dos seus. E o que é mais interessante na vida de Pedro, como diz lá no Salmo, não é? Que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. O Senhor me faz habitar em segurança. É verdade que sempre devemos ouvir, são verdades que devemos sempre trazer à nossa memória, por meio da leitura, por meio de meditações que até outrora já ouvimos, que Deus, irmãos, está no controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então no Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui neste Salmo maravilhoso que Pedro entendia, Pedro compreendia a segurança deste Deus na sua vida. Eu creio que Pedro também, irmão, sentia, Pedro percebia a intercessão das pessoas em favor da sua vida. É possível que nesses dias você esteja percebendo isso. Perceba quando o irmão liga para você, quando manda uma mensagem. É assim comigo, certamente também com você, né? Quando diz: olha, eu estava pensando em você. E isso implica que Deus com certeza estava levantando pessoas para orar pela nossa vida. Isso implica que em muitos momentos que você tem dito: olha, eu tenho sentido paz, há momentos de adversidade, há momentos de lutas, mas eu me sinto renovado. É porque Deus certamente está levantando pessoas que têm orado pela sua vida. Não só na sua nação, mas possivelmente em outras nações. Outro dia mesmo nós vimos um zap, não é? Uma imagem, um vídeo que circulou pelo meio, né? das mídias, né? Do zap, aquele grupo de crianças na África. E ali foi um fato verídico, é uma missionária, né, que estudou no Betel Brasileiro, e as informações que ela estava ali com aquele grupo de crianças orando, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pela minha, intercedendo pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está no controle. Aleluia. Porque Deus está no controle, nós temos este prazer, né, de não só clamar pelas nossas necessidades a Ele, mas pela intimidade que nos é tão importante, que tanto nos vale para a nossa vida. Isso nos ensina numa didática de uma constância de oração, porque eles faziam oração incessante, oravam constantemente. E o texto diz, irmãos, que eles oravam a Deus. Você tem orado ao Deus vivo, você tem clamado ao Senhor. E o fato de muitas vezes estarmos orando ao Senhor e dizendo: Senhor, é hoje, é amanhã, porque o Senhor ainda não fez. Não, amados, Deus está operando e Ele irá fazer na hora certa. A Bíblia diz lá, né, em Eclesiastes, que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele tem um tempo. E a continuidade
da nossa vida, do chamado de Deus para nós, irmãos, é para que a seu tempo também cumpramos os desígnios e os propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa família, para a nossa caminhada. Então, nós temos esta certeza que devemos continuar em oração e orar ao Deus vivo, ao único Deus. Há pessoas que estão fazendo orações repetitivas, que a Bíblia declara lá em Mateus 6, verso 7, que são vãs, são repetitivas, que os pagãos oravam assim. É uma oração, irmãos, de intimidade, é uma oração de cumplicidade, é uma oração que deve estar de acordo com a vontade de Deus. Não é nós que escrevemos a história que determina a ação de Deus. Não é nós que decretamos como que a partir de nós os atos de Deus haverão de acontecer a partir da nossa decisão, das nossas definições. Não. Deus está no comando, Deus está no controle. Quando inquietos oramos, muitas vezes pela ação do Espírito Santo, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo move dentro de nós. Ele já está nos dirigindo a orar dentro da vontade do Senhor. Assim como Pedro dormiu entre aqueles dois soldados, assim o Senhor nos agracia. Que Ele nessa noite nos fortaleça. Que Ele possa, quem sabe, nos tirar de qualquer angústia, de qualquer aflição, de qualquer medo, gerando em nós essa graça, porque essa paz nós precisamos dela todo dia. E a paz, na paz do Senhor, eu deito e logo pego no sono, porque Tu, ó Senhor, me faz descansar em segurança. E Pedro dormia, E a igreja orava a Deus. Você tem orado ao Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem orado ao Deus vivo e em nome de Jesus Cristo, porque para chegar a esse Deus, Jesus é o único caminho. A palavra do Senhor diz, lá em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, Jesus então nos indica sobre a oração que, de fato, nos conduz em segurança ao Deus vivo. Ele diz no verso de número 6, respondeu, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por meio de Jesus, nosso Salvador. É por meio e em nome do Senhor Jesus que nós oramos e comungamos com o Deus único, vivo e verdadeiro. Clame, Clame ao Senhor, apresente ao Senhor, ore ao teu Deus, ao Deus vivo. E com certeza, esse Deus que está no controle, esse Deus que está no comando, Ele continuará se mostrando Senhor, se mostrando soberano na minha e na tua luta. Aleluia, louvado seja Deus. E isso nos mostra, irmãos, que Deus sempre nos dá um caminho no meio da luta. Quando a igreja orava, Pedro estava dormindo, então o anjo o acorda, manda que ele se cinja, vista a roupa, calce as sandálias, que ele apanhe o que era ali necessário para seguir. E Pedro sai acompanhando, pensando, quem sabe, que aquilo fosse uma visão, e sai andando após aquele anjo que houvera aparecido ali para ele. E dentro desse contexto, amados, ele segue e as portas se abrem, ele passa por entre as escoltas de soldados, ele passa por aquela porta de ferro que abre-se automaticamente, uma porta pesada que possivelmente 2 ou mais pessoas só poderiam abrir, mas quando eles se aproximam, as portas se abrem, porque Deus nos dá um caminho na luta. Eu não sei, no sentimento do teu coração, da aflição da tua alma, quão difícil possa estar sendo determinados momentos em tua vida, mas Deus te dá um caminho de escape. Deus te dá um caminho de saída. Soberanamente, graciosamente, poderosamente, para
conduzir a mim e a você no caminho que Ele tem determinado para a nossa vida. Então Pedro sai conduzido por aquele anjo, não é? Sai para a liberdade, né, daquele cárcere que ele agora se encontrara, e a igreja está orando ao Deus vivo, e as portas estão sendo abertas. Amém, queridos? Eu creio, eu sei que você crê, que Deus abre portas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que devemos entender o momento, ver os momentos, e nós não estamos alheios às circunstâncias e a esses momentos que nós estamos vivendo. Estamos baseados num princípio de fé, que aconteça o que acontecer, o nosso Deus é soberano, e Ele tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Esse caminho, aleluia, está proposto, no qual eu e você podemos seguir seguros para louvor da glória de Deus, não é? Ele nos conduz, Ele nos dirige, e esse anjo aqui conduz Pedro, tira-o, não é? Pela soberana vontade de Deus daquela condição de prisão, e o guia em liberdade. O verso número 15 diz assim: então os outros disseram, você ficou louca, e ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Pedro, ao sair da prisão, então sai ali por uma viela, por uma rua, né? Vai ao encontro desses irmãos na casa de Maria, chega lá e bate, né? E a serva roda e vem, olha Pedro, ela fica tão alegre que ela não abre nem a porta, ela volta para os irmãos para comunicar o acontecido, para comunicar que estava vendo Pedro ali fora. E a resposta foi muito rápida, a resposta foi muito de Deus, rápida naquele momento. Eu acho interessante porque eles estão fazendo uma oração específica, eles estão orando desculpe, pela vida de Pedro. E nós devemos, irmãos, nesses dias especificar a nossa oração, orando pelas autoridades governamentais, orando, né, de forma específica pelo fortalecimento da vida, de vidas da igreja. Nós devemos nos dar mais, nós devemos estar de forma constante orando pela igreja do Senhor, orando pelo povo de Deus, orando por cada um dos irmãos, né, que estão necessitados. A Bíblia diz que nós devemos carregar cargas uns dos outros, que nós devemos orar uns pelos outros. E essa igreja orava de forma específica. Louvado seja o nome do Senhor. E algo que a gente aprende aqui, irmãos, nessa ação soberana de Deus, esse Deus que está no controle, que opera sobre a vida dessa igreja que ora não de forma casual, dessa igreja que faz esta oração de forma contínua, essa igreja que ora ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, que ora de forma específica, que é assertiva na sua oração, que não divaga, que não está tendo um momento de oração diante do Senhor de forma equivocada ou desatenciosa. Não, ela está focada, ela está orando de forma assertiva, direcionada. Esse Deus que age de forma soberana abençoa, porque não é uma igreja que ora em comunidade. Nós vamos ver que essa igreja, em Atos dos Apóstolos, ela se reunia muito nas casas. E o que é importante aqui observar, irmãos, é a unidade do corpo da igreja. Apesar de nós estarmos privados estes dias de orarmos em comunidade, no templo, não é? Mas nós, como igreja, temos tido a oportunidade de orarmos juntos, pelo meio da mídia, pela internet, pelas redes sociais. Espiritualmente a nossa oração se conecta, e Deus, o Deus que é soberano, o Deus que está no controle de tudo, Ele há de agir, irmãos, a favor do seu povo, cumprindo o seu propósito, o desígnio para a igreja desta hora, desta geração, que o Senhor está nos revelar a cada dia, né? Que momento é este e que circunstâncias são essas que temos vivido. Mas uma coisa é certa,
não vamos deixar de orar. Não vamos deixar que a tristeza, não vamos deixar que o desânimo, não vamos deixar que a apostasia, a apatia tome conta dos nossos corações. Mas vamos estar unidos. Há alguém que precisa de você. Há alguém que precisa que você ligue, que você manda uma mensagem: eu estou orando por você, eu estou orando de forma específica, para Deus te dar força, para Deus abrir novamente uma porta que foi de repente fechada por uma provisão que está sendo necessária na tua igreja, na tua casa. Nós podemos orar. Quem sabe você também pode fazer algo. Você pode sair e fazer algo além da oração, né? Ao passo que nós estamos vivendo diante do isolamento, irmãos. Mas muitas vezes nós podemos, né, ter esse sacrifício de nos dirigir a um irmão, a outro, concedendo um apoio, concedendo uma ajuda, concedendo dividirmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos concedido. Então, irmãos, esse Deus que age de forma soberana, Ele opera sobre a vida desta igreja que tem essas particularidades que eu acabei de dizer, mas com certeza sobre esta igreja que ora em comunidade, essa igreja que não está voltada só para si, só para a sua vida, só para as suas necessidades, mas que compartilha de oração, de motivos de oração, essa igreja que está focada mesmo em momentos de luta e adversidade, a que o Senhor cumpra o seu propósito. Orar pelos líderes da igreja, naquele momento, era orar pelo cumprimento, pela continuidade da obra do Senhor. E nós precisamos que estejamos todos orando. Quem sabe você está naquela condição de dizer: eu estou precisando de oração, eu quero que orem por mim, mas o Senhor te convoca como soldado, o Senhor te convoca como uma igreja que é o baluarte da verdade, que é a coluna da verdade, para estar orando, para estar clamando, para estar apresentando a igreja, os líderes e aqueles que são e devem continuar diante deste quadro, após este quadro, dando continuidade ao plano, ao propósito de Deus para a sua história, para a sua vida, para o seu povo. Então, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te agracie em Cristo Jesus com o seu favor, que o Senhor nos conceda a sua graça, que o Senhor nos conceda a sua misericórdia e possa, nesses dias, operar de forma especial sobre mim e sobre você. Que não esqueçamos todos esses elementos que estavam presentes na vida dessa igreja e que não esqueçamos que Deus é o Senhor e que Ele está no controle da nossa vida e da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele nos use de forma especial. Que eu, que você, que nós nos disponhamos como instrumentos na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Peça a Ele. E encha-me até que me se ache só a ti. Então, usa-me, ó Deus, cada dia. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ó Deus, concede-nos teu favor e a tua graça. Aqueles que já adentraram nas redes sociais, ó Deus, agora por fim, que têm apresentado seus pedidos de oração, os seus anelos, que a tua boa mão os auxilie, que a tua boa mão os ajude, traga resposta, traga vitória, traga, ó Deus, a solução deste clamor que esta pessoa. Nós pedimos a tua bênção sobre cada vida, nós pedimos a tua bênção sobre cada lar que aqui está representado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Ó Deus, que a boa mão do Senhor seja com todos os amados. Que Deus abençoe a irmã Silene, a irmã Glaucia Oliveira, a irmã Michele. Deus abençoe de forma especial a nossa amada irmã e a sua filhinha Miriam Razeira também. Deus abençoe a irmã Eliane. Que a boa mão de Deus esteja com cada um de vocês, nosso irmão Bertone, a nossa irmã Morgana, a nossa irmã Marília e família, Marília Alves, Marília Costa, né? Esposo do nosso irmão Cláudio, nossa irmã Marília lá do Alto Plano, Quadra Mares. Deus abençoe. Deus abençoe o nosso irmão Júlio Pinheiro. Deus abençoe David Ferreira e família, nossa irmã Rose, nossa irmã Michele. Deus abençoe poderosamente cada um dos seus filhos, a nossa irmã Vani Clemerson, nosso irmão a nossa irmã Jaildes, o senhor Smith que está conosco também ligado, nossa irmã Fernanda, Betel Brasileiro Praia do Poço, nosso querido pastor e amigo. Deus abençoe a nossa irmã Laiane, Fernanda Matos, Samuel do Carmo, nosso irmão Sandro, conosco a nossa irmã Diana, nosso irmão Pedro Williams, casal abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Rosélia, conosco também a nossa irmã Ana Iris. Deus abençoe a irmã Ana Iris e família. Nosso irmão Wallace, nossa irmã Aninha, Lidiane, Jefferson, Alexandre, Ingrid Leite, nossa irmã Daiane. Também conosco o nosso irmão Valtencir, Ariadne Sueli. Deus abençoe nossa querida irmã Arinha, nossa irmã Marilene, Carolina. Deus abençoe essa família. Doce Finos conosco também. Rafael, Deus abençoe o nosso querido Rafael, acho que é o filho da nossa irmã Jandira. Conosco Antônio Souza, Eric Melo. Deus abençoe. Louvado seja o pastor Everton, um grande abraço. Edilaine Medeiros. Quero aqui saudar os irmãos, irmã Creuza Reis,
Catarine, Deus abençoe. Tiago Santos, nossa também irmã Amanda França, nossa querida irmã Amanda, mãe da irmã da pequena Alice. Mírio Fidalgo, mais um abraço para Miri. Jéssica, Deus abençoe. De Lídia Almeida, Joel, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eita, povo de Deus, povo abençoado, participando conosco. Também conosco Nájila Lisboa, pastor Clóvis Faria, um grande abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Privilégio estar com vocês aqui nesse momento de culto. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Ademir Galdino também, um grande abraço. Kelly Scavus, nossa querida irmã Cristiane Kelly, mais conhecida carinhosamente. Louvado seja Deus. Luciano Erlan. Amém, glória a Jesus, né? Então, amados, um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que possamos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Que sejamos esta igreja que ora incessantemente, ora ao Deus vivo, que pode estar orando em unidade, em comunidade como igreja, mesmo pelos meios, né, sociais, pelas redes sociais, mas que está em unidade, está num só espírito, né? Confiantes no Deus que por nós tudo executa. Deus muda o quadro. Deus é o Deus que opera grandes coisas. Que possamos ter a certeza que na direção deste Deus não vejamos as circunstâncias do momento como um fim, mas saibamos que o bom pastor está a nos guiar e que nós temos por nossa frente toda a eternidade. Ele é o Deus que nos dá um caminho no meio da luta. Ele é o Deus que nos guia por cumprir a sua vontade e o seu propósito. Então, um grande abraço em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Aos amados irmãos, né, do Instagram, nós já estamos aí próximos de encerrar o nosso culto, e também os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui por último ver um hino de louvor ao Senhor e vamos estar encerrando o nosso culto. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Grande é o Senhor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Próxima sexta, os irmãos que estão no grupo da igreja receberão um indicativo aí, né, de um programa para que vocês possam entrar e participar de um estudo interno que a missionária tem feito. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. Então, quem faz parte do zap da igreja, fique ligadinho e você receberá o indicativo. Nós estávamos com o Zoom, né, aplicativo Zoom, mudamos para o outro, e você vai poder participar lá, recebendo o link para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, sobre toda a igreja, em toda a face da terra, agora e para sempre, que todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida
Que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.